Ixi, foi embora. Cadê os campuseiros? Tem mais ninguém por aqui? Ô! Ah, agora sim. Reconhecemos o território e podemos seguir com as nossas atividades. Então, vem chegando aqui para o palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, que a gente vai ter mais um super conteúdo para vocês. Agora, a gente vai falar sobre como superar os desafios de gênero no ambiente de trabalho e da inovação. Como superar os vieses inconscientes e aumentar a representatividade nas empresas. Vamos discutir barreiras culturais e sistêmicas que impedem as mulheres e pessoas LGBTQIA+, de alcançarem o sucesso no mercado da inovação, assim como apresentar soluções para superar esses obstáculos. Então, vem chegando para o palco Fábricas de Empreendedores, porque eu convido agora ao palco Camila Moreira, Liana Araújo, Amanda Santos e Érica Conca. Sejam muito bem-vindas e um excelente painel. Boa tarde, gente. Meu nome é Liana Araújo. Esse painel ele surgiu de uma movimentação na comunidade Mulheres Go. Foi uma provocação feita nesse grupinho nosso do Telegram. Falei assim, gente, a Campus Party está começando. E aí, o Mulheres Go, a comunidade não vai lançar painéis para discutir a presença feminina no mercado de inovação, de startups, de tecnologia? E aí foi muito bacana, porque na hora a mulherada já se movimentou, cada uma com uma ideia diferente. Lançamos 10 temas diferentes, submetemos, fizemos o grupinho. Tudo assim, as meninas fazem parte da comunidade já há algum tempo, eu também. A gente vai contar um pouco a nossa história aqui. Desses 10 painéis que a gente submeteu, poucos foram escolhidos, né? Só 2 foram escolhidos. E já foi uma provocação necessária de todas nós para estimular a presença de outras mulheres aqui no palco, no campo das startups, na inovação, e incentivar todas vocês a contribuírem com a comunidade também. A gente vai se apresentar agora. Boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Mas boa tarde, né? Já está na hora do almocinho. Meu nome é Camila Moreira, também conhecida como Camis. Eu tenho 27 anos, sou uma pessoa não binária e trabalho como Senior Analyst na Accenture Brasil e sou educadora pelo SENAC. Bom, meu nome é Liana Araújo, eu sou arquiteta. Eu comecei no mundo da inovação em 2019, depois que outras mulheres maravilhosas resolveram puxar um Startup Weekend só para mulheres. E aí, aqui ao longo do painel, a gente vai contando um pouco mais desses desafios da nossa carreira. Oi, gente. Meu nome é Amanda, eu sou publicitária, tenho 5 pós-graduações nessa área de marketing e comunicação, trabalho também como escritora, faço palestras, sou professora na área de marketing e desde 2017 eu já atuo muito com startups, empresas da área de tecnologia, multinacionais, então tenho bastante experiência nesse segmento e já passei por muitos desafios aí como mulher, então a gente vai conseguir discutir muito com base nas nossas próprias experiências também. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Érica, eu sou desenvolvedora back-end. Atualmente, né, sou líder de comunidade do Google em Goiás, então faço parte do Google Developers e sou embaixadora do Women Tech Makers do capítulo aqui de Goiânia. Então, a gente vai falar realmente muito sobre essa barreira que a gente vem quebrando, como a comunidade pode contribuir e está contribuindo com isso. Essa primeira parte do painel, acho que você já pode começar contando um pouco da sua experiência na sua área e os principais desafios que você encontra sendo mulher, mãe. Sim, então, eu comecei a minha carreira não tem muito tempo, né, como desenvolvedora. Eu vim de uma transição de carreira, então eu migrei de área, eu era funcionária pública
com formação em gestão de TI. E quando eu dei esse pontapé inicial, eu comecei num programa de formação que a empresa tinha feito para capacitar pessoas para ser desenvolvedoras. E desde o início eu senti um acolhimento muito grande. Toda a equipe técnica, a equipe de RH, todo mundo que fez o meu processo seletivo eram mulheres. Então isso fez com que eu me sentisse muito mais acolhida, né? Isso fez com que eu perdesse um pouco aquele medo, né? Porque quando você está em transição de carreira, você está apavorada. Então, tudo dá medo. Então, eu acho que isso trouxe um pouco mais de segurança. E da parte da comunidade, o trabalho que a gente tem feito no Women Tech Makers é um programa do Google, né? Vou explicar primeiro. O Women Tech Makers é um programa do Google que foi criado para engajar e trazer mais mulheres para a área. Porque a área de tecnologia é uma área que está precisando de gente. Sempre precisa, sempre vai precisar. E as mulheres, elas ainda têm um certo receio por ser uma área predominantemente masculina. Então, o papel da comunidade do Women Tech Makers, principalmente, que eu faço parte, é encorajar essas mulheres, trazer exemplos de mulheres maravilhosas para palestrar nos nossos eventos, para que as outras que estão vendo sintam que elas também podem chegar lá, que elas também podem ser profissionais. E quando a gente faz os eventos, a gente tenta trazer não só palestras de carreiras, que são muito importantes, mas também muitas palestras técnicas, porque as mulheres também são muito técnicas e isso é importante a gente mostrar. Falando um pouco aqui sobre a minha experiência, eu tive muitas experiências já negativas, tanto nas multinacionais que eu trabalhei, quanto em startups, aqui de Goiânia ou não, porque já trabalhei também com empresas de fora, mas principalmente porque, apesar de ter muitas mulheres competentes na equipe, geralmente os nossos chefes e superiores eram homens. Então, não tinha nenhum acolhimento, não tinha um entendimento de realmente fazer a gente sentir parte da equipe. Eu já tive, por exemplo, uma colega que era mãe e para a empresa era um problema ela levar o filho dela na creche de manhã e às vezes atrasar, sei lá, 10 minutos, ou várias vezes ela trabalhou com um filho doente dentro de casa, quando ele estava com atestado, ela teria direito a não trabalhar, mas ela sentia essa pressão da própria empresa de estar ali trabalhando, e a gente via isso assim, todos os dias acontecendo. Eu trabalhei numa empresa bem grande nessa área de empreendedorismo, não vou citar nomes, mas realmente uma das principais referências aqui no Brasil, se não for a principal. E lá eu tinha um chefe que constantemente falava para mim: ah, mas você é mulher, você é jovem, os empresários que você atende, eles não vão escutar o que você fala, porque você tem 20 e poucos anos, porque você é mulher. E realmente usando essas palavras, não é uma coisa tipo, ele falou alguma coisa e eu acho que foi porque eu sou mulher. Não, ele realmente falava que era por eu ser mulher e pela minha idade. Então, são questões que às vezes eu ficava até desconfortável, né? Pô, eu tenho pós-graduações, eu tenho mais experiência que esse cara, eu já publiquei livro, eu já fiz um monte de coisa que nem ele fez. Mas ele está me falando que eu não posso fazer tal coisa, eu tenho que me comportar de um jeito específico que ele quer, simplesmente porque eu sou uma mulher que está fazendo coisas que ele não está. Então, é muito chato quando a gente passa por essas situações e a gente vê que falta muito a representatividade, né? Até nesses eventos como a Campus Party, em outros eventos, muitas vezes temos maioria de palestrantes homens, maioria de pessoas brancas, poucas pessoas LGBT, e não tem como a gente incluir as pessoas nesses espaços se essas pessoas não estão tendo visibilidade e não estão frequentando esses espaços porque elas não se sentem confortáveis ali. Essa situação da Amanda é legal a gente puxar um pouco para a questão dos vieses inconscientes do machismo. Às vezes, assim, é tão estruturado essa questão nas empresas, na sociedade, que a gente não percebe que a pessoa está sendo bruta, que está sendo, não está incluindo outra pessoa, né? E a Camis tem uma situação legal sobre isso também, né?
E eu, por exemplo, participei da Rede Mulher Empreendedora no ano passado, conheci a Ana Fontes. E ela fala demais dessa questão dos viés inconscientes. E ela relata, ela já trabalhou em grandes empresas no Brasil, em cargo de diretoria, de chefia, e quando ela estava sentada na mesa junto com os diretores, com o conselho, geralmente ela era escolhida para ser a relatora, né? Falei assim, não, é a única mulher aqui, não, você escreve. E ela percebeu que ela foi se masculinizando ao longo do tempo de trabalho nessas grandes empresas para justamente ter mais moral. Inconscientemente, ela viu que ela estava fazendo isso, se vestindo de calça jeans, mais sérias, não passou por um momento que não era tão vaidosa assim, justamente para ser respeitada nesse ambiente que tem esses viés inconscientes de machismo. E no final, no segundo momento do painel, a gente vai falar sobre como mitigar esse tipo de coisa. Conta pra gente, Camis, esse caso que você contou ali. Ai, gente, é cada situação que a gente passa nessa vida, viu? Falando um pouquinho sobre a minha história, eu comentei aqui com vocês que eu sou uma pessoa não binária. E até eu descobrir isso, até eu chegar nesse ponto, demorou alguns anos. Então, eu sempre fui lida como mulher, tratada como mulher, até de fato eu começar, hoje, em 2023, a empresa atual que eu trabalho, eu consigo me impor como uma pessoa não binária. Mas até chegar esse processo demorou muito. E eu estava comentando com as meninas de situações que o quê? Sempre, em todas as empresas antes dessa que eu estou trabalhando, era eu e uma sala cheia de homens. Então, qual foi o meu método de defesa para eu conseguir sobreviver naquele ambiente? Eu tinha que ser mal educada, eu tinha que ser grossa, para simplesmente fazer o meu próprio trabalho. Porque senão as pessoas achavam que elas tinham moral comigo e elas montavam em cima de mim para eu fazer as atividades delas, ou então para permitir que houvessem brincadeiras, né, horríveis, e eu simplesmente aceitava. Então eu falei assim, para mim não ter que passar por isso, eu prefiro ser a chata, eu prefiro ser a grossa, eu prefiro ser a pessoa... Basicamente, gente, eu era uma pessoa babaca para não ter que passar humilhação, para não ter que passar qualquer tipo de discriminação. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre, comunicativa. Se forem olhar nas minhas redes sociais, sempre tive cabelo muito colorido, sempre tive o meu formato de vestir, até porque a gente não tem que ter estereótipos, né? É porque ela é uma pessoa não binária, ela se veste como mulher. Não, cada pessoa se veste da forma que se sente bem. E eu comecei a não me vestir da forma que eu gostava. Comecei, assim como a moça, comecei a me vestir com roupas mais sérias, comecei a fechar a cara, porque simplesmente para ter um pouco de respeito, né? Que deveria ser o mínimo. Então isso, nossa, foi um momento muito difícil, até que a gente tem que passar por terapia para tirar esse personagem que a gente cria e voltar à nossa própria essência, que é algo muito sério. A gente perde a nossa essência por atitude alheia. Então, é muito importante a gente sempre estar buscando uma empresa que olha para a gente como ser humano e não como bicho. E até aproveitando um pouco do gancho da Érica, hoje, realmente, gente, tem pouquíssimas mulheres no mercado de tecnologia e isso chega a ser engraçado, porque no início era majoritariamente composto por mulheres. Porque quando a gente vai falar do ENIAC, lá nos anos de 1945, que os computadores eram por válvulas, eram as mulheres que eram mais críticas, eram mais perfeccionistas, eram mais detalhistas, porque uma válvula errada perdia todo o cálculo, que era feito por horas. Então, era um trabalho que trouxeram muitas mulheres que trabalhavam com matemática e física na construção de computadores. A gente tem a Ada, que fez a questão da programação. Então, assim, com o tempo, ser programador ou trabalhar com computação se tornou legal, se tornou massa. Então, o que foi acontecendo? Quem que é legal para o mercado? Quem que é legal para a sociedade? Não é a mulher, é o homem. Então, começou-se a ter uma inversão de papéis.
Os homens começaram a mexer com as questões de computação, as questões de tecnologia, e a mulher foi se tornando cada vez mais ou professora ou dona de casa. E hoje, para vocês terem uma ideia, houve uma pesquisa, né, na empresa que eu trabalho, que é a Accenture Brasil, onde as mulheres largam o mercado de tecnologia aos 35 anos. 50% das mulheres do mercado de tecnologia largam aos 35 anos. Vocês têm ideia do que é isso? A pessoa não aguenta mais estar no mercado de tecnologia e ela sai por causa de vieses que a gente encontra e começa a ficar insustentável estar naquele ambiente. É legal. Eu acho interessante falar nisso porque tem empresas e empresas. E eu acho que hoje também tem muitas empresas que estão muito preocupadas com a cultura dentro da empresa. E levam isso como uma prioridade até mesmo no processo seletivo. Se a pessoa ela não tem uma cultura de respeitar a outra pessoa, que é o mínimo que as pessoas têm que fazer. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente é obrigado a ter respeito pelas pessoas, entendeu? Ninguém é igual, ainda bem. Isso é diversidade. É isso que faz com que as coisas fluam de uma forma assim espetacular, que as ideias surjam, que haja inovações, né? Então, eu acho que as pessoas têm que se respeitar. Então, é legal essa questão da cultura da empresa ser forte. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho, é majoritariamente masculina, porque é uma empresa de tecnologia, porém, a empresa ela dá recursos para que as mulheres sejam líderes. Então, a gente vê muitas mulheres na liderança. A gente vê muitas mulheres em cargo de especialistas em desenvolvimento. E isso encoraja as outras que estão vindo e crescendo na sua carreira, entendeu? Então, eu acho isso muito importante. Lá também a gente não... Quando a gente tem um líder que é homem, ele já vem, né? Porque lá na entrevista eles não aceitam uma pessoa que não respeita a outra. Então, já são pessoas que nos veem como pessoas, sabem Por exemplo, eu sou mãe. Então, acontece uma coisa, vou ter que ir lá buscar meu filho mais cedo na escola, vou ter que ir numa reunião hoje de pais. Então, eles entendem isso, eles não cobram nada com relação a eu ser uma profissional que tem que estar ali cumprindo e tem que deixar minha família de lado. Não, eles prezam muito isso, o bem-estar do funcionário, a capacitação, eles gostam, eles têm muito essa cultura de toma aqui, vai fazer um curso, você tem incentivos para crescer na sua carreira. Então, eu acho isso muito importante também, e é importante a gente falar, porque é bom você ter sempre, você vai começar a carreira, procura uma empresa que tenha uma cultura para você se sentir acolhida como eu me senti quando eu entrei para a área de tecnologia. Acho que a gente já caminhou bastante, né? Muita coisa está mudando por conta de provocações como essas que a gente está fazendo, né? Muita coisa ainda tem que melhorar, né? Muita coisa ainda tem que evoluir. Acabou que eu não falei sobre mim, né? Eu fui a primeira mulher no estado de Goiás a fundar uma startup no ramo da construção civil. Isso em 2019. Até agora, eu acho que está surgindo uma aqui também, mas eu quero, né, vamos estimular outras mulheres a ocuparem esse espaço também. E vocês sabem quantos por cento das startups brasileiras são fundadas ou cofundadas por mulheres? Alguém chuta um número aí? 100% de startups. Quantos por cento vocês acham que é fundado exclusivamente por mulheres? 10%? 2%, 5%. Menos de 5% das startups brasileiras são cofundadas por mulheres. E é por isso que a gente tem essa dificuldade de andar, de transitar nesse meio, né? Por causa da representatividade. Quando a gente tem uma baixa representatividade de mulheres em cargos de poder, como que a gente estimula outras meninas a saberem que aquilo ali é possível, né? Então, essa dificuldade que ela relatou, que todas nós já passamos em algum momento, é aquilo lá, assim, nossa, se eu tivesse vendo uma mulher fodona lá, comandando o mundo, vou até mudar de slide aqui já. Isso faz eu querer estar lá também, eu saber que é possível, é diferente, né? Querer a gente quer, mas saber que é possível, eu acho que é uma outra coisa também, né? Que o caminho, ele é difícil, ele é tortuoso.
Eu sou arquiteta, já construí casas também, e uma experiência disso que eu tive, a mulher tocando obra, por exemplo, né? Na primeira semana de obra, a minha equipe estava vendo ela cochichando, só homem, né? O peão lá, cochichando, olhando para mim e rindo, no canto, olhando para mim e rindo. Eu mandava fazer uma coisa, eu perguntava uma coisa, ria nas minhas costas. No outro dia, eu mandei todo mundo embora, contratei outra equipe. E aí, essa mesma equipe foi contratada, que me desrespeitou, foi contratada por um familiar meu para construir a casa dele. Então, assim, as pessoas não percebem quanto isso fere a gente também, né? Essa falta de respeito deles, a falta de respeito desse meu familiar que contratou essa equipe também. Esse foi o único momento, assim, que eu senti o machismo na pele, né? No meio tecnológico, acho que a gente está aqui na Campus Party, é uma bolha, né? Nós somos uma comunidade, então a gente se sente acolhida, e é importante também você fazer parte de comunidade de mulheres. Então, a gente está nessa bolha aqui da Campus Party e acha que todo mundo é moderno, todo mundo aceita as ideias interessantes, mas quando a gente sai um pouquinho dessa bolha, seja para a construção civil, seja para alguma área no direito, ou todas as áreas têm esses vieses que atrapalham, né? Então, meu intuito aqui é muito mostrar que é possível, né? Com a minha startup eu fui premiada nacionalmente com Centelha, consegui isso através de outras mulheres que abriram as portas para mim, e o que a gente está fazendo aqui hoje é tentando abrir as portas e mostrar que é possível também. Durante a pandemia, tivemos, né, todo mundo teve problema e acabou que a minha startup não foi para frente, não consegui tocar. E aí, ano passado, teve uma seleção em São Paulo da Rede de Mulheres Empreendedoras. Esse ano eles abriram para convite, a Mansão das Empreendedoras. Ano passado foi seleção. E aí eu me inscrevi, assim, super, vamos ver o que dá, né? E aí recebi um e-mail à noite, estava quase indo dormir. Eu disse, nossa, não acredito, fui selecionado. Depois vocês dão um Google aí para ver quem que é a Ana Fonte, para vocês verem com quem que eu estava. E aí eu falei assim, nossa, não acredito, fui escolhida. E a primeira coisa que meu marido me falou foi assim, tá vendo, Eliana, eu te falei, só você não acredita em você, olha aí, ó. E essa é outra coisa que a gente tem também, né? Aquela síndrome da impostora. Você, não sou tão boa nisso, não, será? Então, eu acho que a gente está juntas em comunidade, uma estimulando a outra sempre, a gente segura na mão e vai todo mundo junto, né? E lá nesse evento da Mansão dos Empreendedores foi muito bacana, porque eu tive contato com mulheres em cargos gigantescos lá em São Paulo. Era Mercado Livre, tinha uma startup lá que estava virando unicórnio, e todas elas num painel como esse aqui, discutindo isso. Como é difícil ainda, infelizmente, galgar espaços nesse meio tecnológico. E aí eu olhava aquelas mulheres assim que eu admirava, assim, meu Deus, se até elas sofrem isso, me senti acolhida, né? E a Ana Fontes é maravilhosa com todo esse discurso dela de realmente trazer mais mulheres para a tecnologia, empreendedorismo principalmente. E aí eu saí de lá assim, encantada, preciso multiplicar isso. E aí eu puxei um evento aqui em Goiânia, um meetup de mulheres para startups. Lancei no nosso grupinho do Telegram também, na comunidade. Rapidamente uma falou, não, eu tenho um lugar, eu tenho comida, eu tenho isso. E aí o evento fluiu. E lá, duas meninas, consegui, através desse meu evento, conectar duas meninas que estão expondo aqui na startup delas. A Event Moon, depois vocês vão lá conversar com elas. A Vitória e a Adriele. E aí eu vi, assim, quando que era legal, né? Olha só, um evento que uma mulher lá em São Paulo fez, me contagiou, fez eu olhar a minha trajetória de uma outra forma, meu Deus, eu sou menos de 5%, olha só, sou foda. E aí, não, vamos trazer mais gente para cá. Reuni, saiu uma startup dessa reunião, e essa representatividade, né? As meninas viram, poxa, a Eliana foi selecionada lá, massa demais, quero também trilhar o mesmo caminho. E aí elas se sentem encorajadas a trilhar esse caminho também, né? Sim, com certeza. Eu cheguei a participar, né, desse evento aí que a Liana organizou, conheci várias mulheres, que algumas fazem parte já da comunidade Mulheres Go, outras ainda não faziam, né, entraram para a comunidade
com o convite para o evento. E é muito interessante isso, que essa questão, né, da gente ver que é possível, porque muitas vezes a gente está tão isolada no que a gente acha que às vezes só a gente passa por isso, que a gente não tem essa percepção que não, tem outras mulheres que passam por isso e até mulheres que são, né, CEO, grandes mulheres aí, empreendedoras que todo mundo conhece e já passaram pelas mesmas situações. E uma questão que eu vejo, que às vezes é muito velada nas empresas, e eu passei por isso em 2 empresas que eu trabalhei, que eram empresas que eles tinham um discurso de diversidade. Uma era startup, a outra era uma multinacional que não era daqui de Goiás. Eles tinham muito esse discurso de diversidade, de contratar mulheres e não sei o quê. Mas ainda assim as empresas tinham, né, maioria masculina, porque eram empresas de tecnologia. E a gente achava que era tudo perfeito. Não, estava ótimo, trabalho super legal. Nossos chefes também, a maioria dos chefes eram homens. E aí, conversando com uma colega que já estava lá um pouco mais tempo, eu descobri que a vaga que eu estava, de Technical Writer, antes era ocupada por uma outra mulher, uma mulher mais velha, e ela saiu por algumas questões de etarismo, porque o pessoal da empresa fazia ali um certo preconceito com ela, não convidava ela para as reuniões, ou fazia reuniões sem chamar ela para criticar ela, deixavam ela de fora. Às vezes tinha uma reunião e não dava espaço para ela falar. Então, ela se sentiu incomodada, foi para uma empresa maior depois disso. E eu, nessa posição, conversando com a minha colega que trabalhava lá, a gente descobriu que um outro rapaz da mesma equipe fazia a mesma função, estava ganhando mais. Ele havia sido promovido. E, no caso, ela e a outra mulher que sofreu o etarismo não foram promovidas. E a empresa não conseguia explicar o motivo de ele ter sido promovido e elas não, porque eles faziam exatamente o mesmo trabalho. Tanto que, quando eu entrei, esse cara, né, a gente estava como pleno, ele estava como sênior, eu não sabia que ele era sênior. Eu achava que ele também era pleno, porque ele fazia exatamente a mesma coisa. E aí, quando a gente começou a questionar isso, era sempre, sabe, ninguém sabe por quê. Ele foi promovido porque o gestor elogiou ele, falou muito bem dele, mas por quê? O que ele fez de diferente? Até pra gente fazer também, né, e ser promovida. E ninguém sabia dizer o porquê. Então, teve esse problema e depois eu consegui uma proposta para uma outra empresa maior. E na hora de sair, né, de pedir ali a minha demissão, eu perguntei, tem perspectiva de crescimento para mim aqui na empresa? Porque dependendo eu posso continuar. O outro salário é maior, mas se eu tiver uma perspectiva de crescimento, né, eu gosto do trabalho, eu gosto da empresa, eu posso permanecer. Eles falaram, a gente não pode te dizer isso, não tem um plano de carreira na sua área para você, nem para sua colega, não tem perspectiva de crescimento. E aí eu citei essa questão, a gente fica desconfortável vendo que o outro cara que está fazendo a mesma coisa foi promovido, quando a gente não tem nem perspectiva de carreira e nem sabe o que a gente precisa fazer para ser promovida também, porque não era um processo claro. E aí a RH já ficou toda desconfortável, não é assim, a gente não é preconceito, não é isso. Mas ninguém sabia falar o que realmente era. E isso acontece não só com empresas que têm chefes homens, né? Eu trabalhei em uma empresa que eram 3 chefes mulheres. A principal chefe lá, que tinha mais contato com a gente, era uma mulher LGBT. E o maior salário da empresa era de um homem que não tinha formação superior. E também todo mundo ganhava menos. Eu ganhava menos que esse cara. E aí eu fiquei tipo, por quê? Por que o salário dele é maior? E eles também não conseguiam explicar. E a gente entre si, né, as pessoas acham que as equipes não conversam. E quando a gente começa a conversar com os colegas e realmente abrir, quanto você ganha? Você ganha alguma coisa diferente? Porque foi nessas conversas, em algumas empresas que eu trabalhei, era proibido falar de salário, justamente porque tem essas questões, eles não assumem, mas tem. E aí, quando você começa a conversar, eu já descobri, por exemplo, que o meu vale alimentação era 1.200 e o de outra pessoa era R$2.000. Então, assim, coisas inexplicáveis, que quando você entra, a empresa fala como se... todo mundo ganha o mesmo vale alimentação. Todo mundo que está nesse cargo ganha o mesmo salário, o salário para essa senioridade. E muitas vezes não é assim.
E tem essa proibição, né? De que a gente não pode falar sobre salário, a gente não pode falar sobre problema. Se você se sentiu incomodada, tem chefe que prefere que você não fale o que achou ruim do que você falar que achou ruim e a pessoa melhorar. Então é muito complicado isso, porque se a gente realmente não faz essas amizades, que eu chamo realmente de amizade, né? Quando você cria ali um laço maior com o seu colega e você descobre que não está igual para todo mundo, é até pior, né? Que a gente realmente pensa, poxa, eu achava que era igual. Eu achava que o meu colega ganhava o mesmo salário e que ele era tratado da mesma forma, e a gente vê que não é. Então, é muito tenso esse discurso, né, de diversidade, porque às vezes a empresa prega isso, mas não tem uma transparência em relação a realmente como que essas pessoas estão sendo promovidas, quanto essas pessoas ganham, por que alguma pessoa tem um benefício tão básico como um vale alimentação que é maior que o de outra pessoa, quando deveria ser igual. Então, são questões ainda que têm que ser muito desenvolvidas, né? Mesmo que a empresa já esteja trabalhando com diversidade e inclusão, existem muitos pontos que têm que ser melhorados para que realmente tenha essa diversidade e essa inclusão. E aproveitando o gancho aí da questão de diversidade e inclusão, só um parênteses aqui rapidinho, antes de a gente começar a falar sobre isso. Eu lembrei aqui quando eu estava trabalhando numa empresa e chegou um programador novo. Ele olhou bem na minha cara e falou assim, você programa? Aí eu, sim. Aí ele, é a primeira vez que eu vejo uma mulher programando. Aí eu sou uma pessoa como você. Então, assim, essa frase eu tinha esquecido desse dia, mas agora veio e marca tanta gente escutar esse tipo de coisa como se fosse algo majoritariamente masculino. Mas vamos falar aqui um pouquinho de diversidade e inclusão, que as empresas elas gostam de promover, elas adoram as datas comemorativas, porque elas vão lá te dar um bombonzinho de comemoração, tira fotinha, faz um texto maravilhoso. Mas e nos outros dias? Como que é visto? Como que é tratado? Como que é investigado essas questões? Muitas empresas não fazem isso, por isso que a valorização ela é tão baixa e as pessoas saem de empresa em empresa. Eu tenho uma amiga minha que ela já passou por um monte de empresa, porque era só desrespeito. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente não fala só sobre a questão de equidade de gênero, só da visibilidade das mulheres, mas a gente está falando de visibilidade de mulheres pretas, a gente está falando de visibilidade de mulheres trans, a gente está falando de visibilidade de mulheres PCD. Então, assim, a gente está falando de quê? De todos os tipos de mulheres, né? Então, um dos maiores exemplos que eu tenho é de uma conhecida minha, que eu sigo ela, é uma designer. Ela trabalha numa empresa muito grande aqui no Brasil e ela teve muitos problemas em retificar o nome no próprio sistema da empresa. Imagina você já ter feito a sua própria transição ali como mulher trans, todos os seus documentos já estarem com o seu nome de fato, e aí você chega no sistema da empresa para bater o seu ponto e você não vê seu nome. É como se uma parte de você morresse. Porque aquilo ali está em outro momento da sua vida. Você agora é uma nova pessoa, você é uma nova mulher. Então, isso também a gente fala sobre tratamento de diversidade e inclusão. O que a gente está fazendo para incluir essas pessoas? A gente está promovendo a liderança feminina, como as meninas falaram aqui anteriormente. A gente está dando esse espaço, a gente está fazendo pesquisas para entender como que está funcionando, pesquisas de clima organizacional, gráficos para saber a felicidade, até anônimo mesmo, fazer pesquisas quantitativas e qualitativas para saber como que está esse funcionário dentro dessa empresa, como que está essa funcionária, na verdade, dentro dessa empresa. Então, o que estamos fazendo, primeiro, para levantar dados, depois para processar esses dados e depois buscar essas soluções? Que tipos de benefícios a gente pode fazer? Principalmente a questão da maternidade. Tem o projeto, tem a lei lá, que é 6 meses e tal. Mas, além disso, a mulher ela não é só ter o filho, ter os 6 meses e acabou, o filho deixou de existir. Gente, não é assim. Então, o que a gente pode fazer para promover, né, esses benefícios
não é mesmo? A questão de auxílio creche, a questão de até mesmo auxílio ali para poder educação no sentido de cursos. O que a gente pode fazer tanto para acolher essa mãe, tanto para qualificar essa mãe, né? Que está faltando no mercado também. Hoje, poucas empresas promovem cursos, essa qualificação para desenvolver a colaboradora, essa mulher que está trabalhando, né? Porque se tem tantos homens aí sem qualificação, pegando salários maiores, não é mesmo? Então... É que eu, puxando o gancho aí do que a gente pode fazer, né? Ela deu um ótimo exemplo disso, né? O RH já é uma mulher, então você já se sentiu mais acolhida, é uma empresa de tecnologia. Então, são passos significativos e representativos que a empresa pode dar para acolher mais mulheres, né? Nessa pesquisa da Endeavor com a Distrito de 2019, 2020, se não me engano, eles mostraram que eles fizeram um teste. Lá, na verdade, foi nos Estados Unidos e a Endeavor trouxe isso nesse relatório. Um pitch de uma mulher, igualzinha, mesma fala, mesmo slide, apresentando uma startup para um investidor. E o pitch, igualzinho, um homem fazendo o mesmo pitch. E eles fizeram esse teste. Adivinha quem que foi escolhido, em quem eles investiriam, mesma coisa, mesma entonação. E são coisas que acontecem e que a gente não vê. E aí, como diminuir isso? Tem a Mobius, é uma venture capital fundada pela... agora fugiu o nome dela. Mas ela é do Founder Institute também. Eu fiz uma pré-aceleração pelo Founder Institute. E ela investe em startups, não é que ela investe em startups de mulheres, né? Ela mitigou esse viés inconsciente na hora de escutar um pitch, na hora de escutar uma ideia inovadora sendo apresentada. E aqui a gente tem um ótimo exemplo também, né? Acho que é legal a gente trazer bons exemplos para inspirar as pessoas, que é a Mona Lisa, né, Mona Lisa? Que ela começou com 8 anos de idade numa loja de doces e hoje ela representa uma venture capital. Eu queria chamar ela para contar um pouquinho dessa história, eu acho que é inspiradora para todos nós. Oi, gente, me apresentar aqui rapidinho. As meninas me convidaram para fazer parte dessa atividade. Tive com vocês esses 4 dias de evento, mas não me apresentei. Eu sou Mona Lisa Medeiros, tenho 24 anos. Como a Liana falou, comecei a empreender aos 8 anos de idade. Montei uma barraquinha de doces em frente à igreja que eu frequentava no meu bairro para ajudar a arrecadar dinheiro para uma reforma que a igreja precisava. E aquela experiência empreendedora me marcou assim, a minha vida inteira. Depois do ensino médio, eu participei do Instituto Federal, fiz ensino médio técnico em administração de empresas, participei de vários programas de fomento ao empreendedorismo e comecei no mundo startup aos 16 anos. E assim como o relato de muitas das que estão aqui hoje, eu também vivi muito disso na pele, vi acontecendo no mercado, né? Não só da tecnologia em si, mas no mercado de uma forma geral. E o que me cativou para entrar no mercado de startups especificamente, que meu sonho de criança sempre foi ser empresária. Mas o que me chamou a atenção para startups, entre todas as possibilidades que eu poderia empreender, era justamente pela possibilidade de democratização que a gente tinha desse novo mercado. Porque eu pensava, para eu ser um empresário no segmento tradicional, eu tinha que esperar ter 30, 40 anos para ter um negócio de sucesso. E com startups e tecnologia, você pode começar com pouco recurso, quase nada, e você tem chance ali de ter um negócio de sucesso depois. Então, eu vi como um caminho ali, como hackear o sistema de ser empresária e ter meu sonho realizado de maneira mais acelerada, porque eu estaria começando mais cedo a empreender num mercado mais democrático. Mas a gente vê os mesmos problemas do mercado tradicional chegando nesse mundo de startups e sabe que não é fácil. E fazer parte de comunidades foi algo que me ajudou bastante. Então, eu fui líder do Jerimum Valley, do Rio Grande do Norte, ajudei a reconstruir a comunidade local do meu estado e levantando muito essa pauta da diversidade e inclusão. Antes de ter diversidade e inclusão, era um grupo de 80 pessoas. Quando eu saí, era um grupo de mais de 900 pessoas. E uma coisa que eu me orgulho muito é que eu deixei na liderança geral do nosso grupo de comunidade, né, uma avó, pessoas LGBTs, pessoas pretas, tinham poucos homens héteros brancos, para dizer que era uma minoria nessa liderança que a gente construiu lá. Então, era realmente um grupo diverso de idade, grupo diverso de background, de etnia, de
de identificação sexual também, assim, de identificação de gênero também. Então, assim, a gente tinha toda essa questão da pauta da diversidade na nossa comunidade e saiu de um grupo de 80 pessoas para 900 pessoas. Então, foi um momento de crescimento mais acelerado do Jeremun Valley. E esse protagonismo que eu desenvolvi no meu estado me levou a ser convidada, aos 21 anos de idade, esse período que eu fui líder do Jeremun Valley, eu tinha entre 18 a 20 anos. Aos 21 anos, fui convidada a ser Community Manager no maior Venture Capital da América Latina, que é a Bossa Nova Investimentos. Passei 3 anos à frente desse departamento lá, depois fui promovida a Head de Portfólio. Fui a pessoa mais jovem no mercado de Venture Capital a assumir uma cadeira de Head de Portfólio e estava à frente de mais de 1.500 empresas lá nessa carteira de investimentos e participando de espaços, né, majoritariamente predominantes por homens, pessoas mais velhas, entre tantas outras características que a gente vê, né, a falta de diversidade nesse momento. E aí, atualmente, eu não estou mais na Bossa, mas eu sou sócia de uma empresa que trabalha com Corporate Venture Capital, ajudando grandes empresas a investirem em startups. Já tive a oportunidade de viajar para 23 estados do Brasil. Goiás foi o 23º, primeira vez que eu estou em Goiás presencialmente. E a meta é fechar o Brasil, disseminando conhecimento, oportunidades, para que a gente diminua essa distância também geográfica, que a gente sabe que muito está concentrado no Sudeste. Eu mesmo saí do Rio Grande do Norte, que é minha terra natal, quando eu fui convidada pela Bossa. Fui morar em São Paulo, há 3 anos moro em São Paulo, só que hoje eu tenho um privilégio de falar que meu trabalho não é em São Paulo. Meu trabalho hoje é nacional. É justamente visitando estado por estado, compartilhando oportunidades. E eu acho que esse é um passo importante da gente também incluir essas pessoas das regiões menos favorecidas, como é o Nordeste, como é o Norte, até a região Centro-Oeste, quando a gente compara com o Sul e Sudeste também, né? Então, esse é um trabalho coletivo e cada um tem que dar o seu passo na direção certa para a gente ter mais diversidade nesse mercado. É uma mulher para a gente se inspirar, né, gente? E conta pra gente, Mona Lisa, em qual mulher você se inspira? Eu me inspiro em várias, assim como vocês, a mãe, acho que é a primeira, né? Assim, a nossa mãe, minha mãe, ela tem muito da minha característica, eu puxei isso dela. Então, se eu conseguir vir num palco, falar, fazer amizade com as pessoas, ela foi a primeira pessoa que me ensinou habilidades interpessoais. Então, acho que isso é a primeira inspiração. Mas hoje no mercado existem várias mulheres fortes, referências no ecossistema, como a própria Mari Dias, CEO da Gup, que é uma startup, é a maior EdTech do Brasil, assim, né? Então, assim, ela é uma mulher inspiradora. Tem a Jennifer Coutinho, que é a CEO da Se Candidata Mulher, uma empresa que ajuda mulheres a se recolocar no mercado de trabalho. Tem a Mari da Escuto, também a Marina. Ela tem uma proposta da empresa dela, trabalha com atendimento para empresas. Ela estava lá na mansão dos empreendedores. Estava também, né? A Marina é incrível. A Marina da Escuto, ela só contrata mulheres mães. 98% da empresa dela são mulheres mães, que é um nicho que tem maior dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, né? Então, essa empreendedora também me inspira pra caramba. A Amanda Graciano, ela hoje é mulher preta, que ocupa grandes espaços no mercado da inovação, tecnologia. Estava lá também, comigo. Estava lá também, né? São todas mulheres de peso que a gente pode seguir, se inspirar, porque elas realmente tiveram uma trajetória brilhante no mundo da tecnologia de startups. Tem a Dani Junco, da Bit2Mummy também, que é outra que eu sou fã, que a história dela é bem bacana. Ela ia apresentar a startup dela para investidor, que ela falou assim, não, tá, beleza, mas você tá grávida. E aí depois? Como é que vai ficar meu dinheiro aí na mão de uma mulher com um filho? E aí ela falou assim, então beleza. Hoje, inclusive, a minha filha fez uma camiseta para mim que chama Fight Like a Mother, que é muito a proposta dela, né? E aí ela, puta da vida com esse não que ela recebeu de investimento, ela fundou a própria startup. Hoje é a Bit2Mummy, ela acolhe mães, empreendedores, acolhe, desenvolve, treina. Ela é maravilhosa, ela é a irmã dela, né? Sim, a Michelle Junco, né? A Mia e a Dani são incríveis também. E a proposta é justamente essa, levantar mulheres mães para que elas possam ser empreendedoras e ter a sua carreira independente, se elas já estão grávidas, se já tiveram filhos, ou se já está nessa dificuldade há muito tempo, sem conseguir recolocação, elas dão suporte a qualquer mulher que seja mãe e esteja querendo entrar nesse mercado de tecnologia. Outra também é a Etienne do Jardim. A história dela é bacana também, né? Ela é branca, loira, maravilhosa, mas ela veio de escola pública, de favela, e ela usa disso para contar. Então, assim, minha vida foi muito mais fácil, porque eu sou branca, loira e linda. Então, ela compara muito, assim, e ela dá voz, né, para todo mundo da periferia, para as mulheres. Ela é fundadora da Mimo Life Sales. Aqui na própria campus temos mais um exemplo de mulher inspiradora também, que é a própria Cidiane Zanin,
que ela está à frente do Include da Campus Party, né? Ela tem uma missão justamente de levar o conhecimento de robótica para as favelas por todo o Brasil. Então, o Include tem essa missão social de impacto que visa treinar crianças, jovens de periferia, e os instrutores são de periferia também, geralmente, já para criar um ecossistema de economia em torno daquela região, daquela comunidade, daquela favela. Então, a própria Cidiane é uma mulher que me inspira também e está à frente da Campus, do Instituto Campus Party, aqui com o Include. Então, junto com o Francesco, ela está movimentando todo o nosso país. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Agora sinta-se dentro da comunidade de Mulheres Go também, viu? Meninas, vocês querem citar alguém, alguma mulher que inspiram vocês na tecnologia, para contagiar a galera? Bom, na área de desenvolvimento, né, esse ano, todo ano a gente faz um grande evento pelo Google, né, das comunidades, que é o DevFest Cerrado. E vai fazer 9 anos esse ano que a gente faz esse evento. E cada ano a gente tenta colocar uma meta de quantos % de mulheres a gente quer no palco. Com o tempo a gente foi aumentando, né? O último que a gente teve, conseguimos mais de 60% de mulheres no palco. Só que aí o Google, ele tem assim, a gente fazia 2 grandes eventos. O DevFest, que era um grande evento, e o IWD, que era o International Women's Day, que acabava sendo um evento um pouco menor. Então, esse ano a gente desafiou as lógicas do formato do evento e decidimos fazer esse WD baseado no DevFest. Não, a gente vai fazer no formato do DevFest. Vamos colocar muita gente nesse evento. E o palco vai ser 100% feminino. Conseguimos em torno de 24 palestrantes. Foram 4 salas de palestras simultâneas. E só mulher maravilhosa. A gente preza muito em colocar palestrantes locais para mostrar que não só palestrante de fora tem poder, mas as mulheres daqui também. Então, nesse evento eu consegui trazer muitas mulheres assim que são referências no Brasil, né? São influencers, youtubers. Então a gente trouxe Nina Talker, a gente trouxe a Júlia Bourdignon do Space Coding, a gente trouxe a Silvia Coelho, Lele Mine, Micaela Johanna. Então, a gente trouxe muita mulher para falar de diversos assuntos de tecnologia. Então, eu não poderia citar aqui uma mulher. A Amanda mesmo foi lá, palestrou com a gente. Então, como vocês podem ver, só uma mulher foda. Então, assim, eu acho que foi um marco muito grande. Tivemos mais de 500 participantes nesse evento. E uma coisa importante, geralmente esse evento é só para mulher, mas a gente também quis fazer um público misto. Por quê? A gente precisa de aliados nessa luta. Não é uma luta só de mulher contra homem, não é isso que a gente quer, entendeu? É todo mundo ali lado a lado, é igualdade. Então, eu acho que foi um marco muito grande de eventos aqui da região e a gente vai continuar repetindo. E para esse ano o DevFest Cerrado vai acontecer e vamos colocar muitas mulheres de referência no palco também. Bom, nossa, eu estava lá no IWD desse ano. Foi maravilhoso, assim, um comentário aleatório, né? A Silvia, gente, eu chorei na palestra da Silvia. É, assim, uma mulher fantástica. A história dela é muito inspiradora, principalmente para pessoas que estão extremamente perdidas e acham que acabou a questão da carreira, não sei mais o que fazer, apenas tenho meus filhos para criar. Não, não é assim. Você pode recomeçar sempre, né? Então, a Nina também. E eu descobri que eu e a Nina tem amigas em comuns, que ela é do Rio, né? Então, tem uma comunidade chamada Vagas UX, que uma amiga minha, né, a Mariana, ela tá ali à frente da Vaga UX. E, assim, ela me inspira muito também, porque ela faz palestras, já deu aula para Portugal. Então, na questão de palestras, eu e ela, a gente sempre tem uma troca ali de informações, né? Uma tentando conversar com a outra para levantar a outra. Eu até comentei com as meninas, a gente precisa que uma pessoa fale e a outra escute. E assim, essa replicação vai acontecer naturalmente. A gente só precisa se identificar uma vez. E aí acabou, outras pessoas vão se identificar. E assim a gente vai aumentando a comunidade. E por último, não menos importante, a Diana Monteiro, que é do Transdev Oficial.
ela criou aí um movimento para qualificar pessoas LGBT. Então, a gente já tem formação de JavaScript, HTML, CSS de várias pessoas. Então, assim, para mim, é uma mulher muito inspiradora. Ela é preta também, é uma mulher trans preta. Então, ela traz ali muitas pautas importantes, principalmente no LinkedIn. Vou falar algumas mulheres aqui da região, então, para fomentar o trabalho também, né? Além das que estão aqui no palco comigo, que também são profissionais excelentes, recomendo que acompanhem todas. Mas a gente tem a Tiele, a Jaqueline, que fundou a comunidade Mulheres Go, que estava aqui antes da gente. A gente tem a Vanessa, que estava com ela também no palco. Aqui a gente tem o stand da Grazi, que é dona da Dona Registro, que é uma empresa que faz registro, uma startup, né? Faz registros de direitos autorais na blockchain, que é um trabalho muito interessante. Temos a Suelen, que trabalha na Escola do Futuro. Então, tem muitas mulheres aqui na região que também fazem muitos trabalhos legais. E, para finalizar, assim, eu acho que é interessante a gente ver que como soluciona isso, né? Que a gente falou de soluções, mas às vezes fica um pouco raso, né? Propostas, às vezes, que não funcionam. E, na minha opinião, para a gente resolver essa questão de gênero, não só em relação a mulheres, mas também pessoas LGBT, é realmente dando visibilidade para que essas pessoas não só estejam em cargos de liderança, mas também possam falar, vir aqui ter um palco, né, só de mulheres, ter um palco com pessoas trans, com pessoas LGBT, a gente dar voz para essas pessoas e, como a Camis falou, tem que ter alguém para escutar. Não adianta dar voz, a gente vir aqui e falar por 1 hora e ninguém assistir e, enfim, né, ninguém vir Mas se comparecer. uma pessoa, a gente contaminar uma pessoa, contagiar uma pessoa, já espalha de uma maneira maravilhosa, né? Sim, todos vocês, né, já fazem a diferença de estarem aqui e de depois também poderem difundir essas ideias para os seus amigos, familiares, nas empresas que vocês trabalham. Eu acho que assim, uma última mensagem que eu queria passar, né? Foi um final de semana intenso aí para muitas pessoas, acamparam, conheceram gente pra caramba, viram inúmeras possibilidades tecnológicas de desenvolver ideia, de formatar um negócio, de ir além do que vocês estão indo hoje. Aproveitem essas conexões. Se precisar de ajuda, vai para as comunidades, Mulheres Go, tem Black Stars, Startup Go, tem as meninas que programam também, né, do IFG, da UFG. Se juntem nessas comunidades, porque aí a gente vai mais longe quando a gente vai de mão dadas. Então, para finalizar aqui também, eu gostaria de convidar, né, eu faço parte do Google Developers e do Human Tech Makers. Quem tiver interesse em conhecer, em participar dos nossos eventos, em palestrar nos eventos, a gente sempre prioriza trazer as pessoas, encorajar as pessoas a subir num palco, a pegar um microfone, a compartilhar suas ideias e seus conhecimentos com a comunidade. Nosso trabalho é totalmente voluntário, então é de comunidade para comunidade. Então, qualquer coisa, qualquer problema que você tenha no trabalho, como mulher, como minoria, como diversidade, procura a gente, vamos conversar, a gente faz uma roda de conversa, a gente procura soluções, a gente põe você em contato com outras pessoas, porque a gente tem um networking muito grande. Então, a gente tem que aproveitar isso, essa rede de apoio que a comunidade dá para a gente poder crescer. A comunidade foi um marco muito importante para a minha carreira. E eu quero poder levar isso para as outras pessoas também. Eu quero que a comunidade também ajude outras pessoas a se desenvolverem. Ai, gente, queria só agradecer por estar aqui, né? Minha segunda palestra na campus esse ano, mas já estive também em outros eventos. Sempre muito legal a gente poder estar compartilhando. E uma coisa que eu sempre falo é para as pessoas se inscreverem. Porque às vezes a pessoa vê que a gente está ali, ela está palestrando, que legal, ela deve ser de outro mundo. E não, a gente está aqui porque a gente se inscreveu, a gente submeteu uma palestra, e isso em todos os eventos, né? No IWD também eu submeti uma palestra. Então não fique esperando você ser convidada. Vai também atrás, fala que tem interesse. Se você não achar formulário de inscrição, entre em contato com o pessoal e fala que quer participar, que quer palestrar, para a gente realmente construir esse espaço
e vocês também estarem aqui no palco em outros eventos. E é isso, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato também, eu sempre deixo minhas redes bem disponíveis. Quem já falou comigo sabe, eu respondo mesmo, eu converso. Então, se alguém quiser trocar alguma ideia, desabafar, estou à disposição. Gente, mais uma vez aí, obrigada a todos que estão participando aí do nosso painel. Lembre-se sempre, vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhas, principalmente, tá? Aqui é para um acolhimento, aqui é para abrir os braços e falar só vem, que a gente te ajuda. E eu gostaria de abrir para vocês, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, quer contar alguma experiência. Vamos aproveitar a presença das meninas aqui para tirar todas as nossas dúvidas, hein, pessoal? Não precisa ter vergonha. Quem tiver dúvidas... Por aqui alguém? Alguém quer contribuir, contar uma história também, algum case que seja complementar, ou sentiu inspiração, insight, não sei, com alguma coisa que as meninas compartilharam aqui hoje. Esse é um mercado que não é tão fácil, nem inclusive, mas tem muita oportunidade também. Então, se alguém conhecer algum programa, quiser deixar como dica para a nossa turma que está assistindo em casa também, para quem está aqui hoje, podem ficar à vontade. Não? Beleza, tá então. tímido. Tá tímido, não. Esperava mais ousadia do pessoal da Campus Party. Mas tudo bem, a gente sabe que às vezes é só de ouvir a conversa de vocês hoje aqui, se inspirar com a história de cada um, já cria um impacto, né, para que eles possam construir esse embasamento, essa jornada, trilhar de maneira mais segura. Então, já foi um super aprendizado estar com vocês aqui hoje, meninas. Muito obrigada. Então, uma salva de palmas para elas. Muito obrigada. Vamos tirar foto no palco, então.